temos aqui connosco Francisco André Rodrigues, um autarca português, claramente, que exerce funções como Presidente da Junta de Freguesia de Salir. Desde 2021, quando foi eleito a primeira vez. Politicamente, o Francisco André tem sido identificado com uma linha de governação focada na melhoria dos serviços públicos de proximidade, na preservação do património cultural e natural de Salir, no apoio ao associativismo e na criação de condições para combater a desertificação do interior algarvio. Francisco André, antes de assumir a presidência da Junta, foi membro da Assembleia de Freguesia de Salir e também desempenhou funções como vice-presidente do Executivo. Paralelamente ao percurso autárquico, destacou-se no movimento associativo local, tendo presidido ao Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão, Cortelha Salir, integrado na direção da Associação dos Amigos da Cortelha e coordenado na organização tradicional da Festa da Espiga, também uma festa muito popular em Salir. Outra vamos ter agora este fim de semana, que é Salir no Tempo, já lá vamos falar. Francisco André, bem-vindo, muito obrigado. Vamos começar pelo princípio, que é o passado. Como é que encontrou a Junta de Freguesia? Qual é o espelho que faz, a retrospectiva que faz do passado da Junta de Freguesia antes de você chegar? Como é que isso está? Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Em primeiro lugar, quero, a meu nome pessoal e como Presidente da Junta de Freguesia de Salir, agradecer o convite da Rádio Total FM para aqui estar e é com muito gosto que aqui estou a falar consigo. Respondendo agora à sua questão, eu costumo dizer que o caminho faz-se caminhando e não se consegue fazer nada no presente se não houvesse um bom passado e não se consegue que haja um bom futuro se não houver um bom presente. Quero com isto dizer que fui secretário do último mandato do anterior presidente Deodato João, que tive muito gosto nessa função, e fui-me enquadrando dos problemas da freguesia e da junta de freguesia. É importante referir que os valores, que também o trabalho que era feito era um pouco diferente das competências que hoje as juntas de freguesia têm. Mas quero dizer que encontrei uma junta perfeitamente equilibrada, com saldos equilibrados, com as contas certas e com muito trabalho feito, e só assim permitiu, ao longo dos últimos 4 anos, o meu primeiro mandato, entre 2021 e 2025, conseguir fazer muitas das coisas que nós conseguimos. E o que é que conseguiram estar a fazer neste momento? Foi um mandato muito exigente, onde nós trabalhámos muito. E as minhas primeiras palavras são: eu sou muitas vezes o rosto, e apenas o rosto, de uma grande equipa. Refiro-me essencialmente aos meus colegas de executivo, mas queria também, em primeira mão, dar aqui uma palavra especial para toda a minha equipa que me acompanha diariamente, todos os colaboradores da Junta de Freguesia, porque eles sim são merecedores de muitos elogios, porque trabalham arduamente todos os dias. Quero deixar esta nota que só com uma grande equipa se consegue fazer um grande trabalho. E foi mesmo um grande trabalho, modéstia à parte. Nós levámos os últimos 4 anos a preparar-nos para o presente e essencialmente para o futuro. Ou seja, levaram o primeiro mandato a preparar o segundo e terceiro mandato. Exatamente. A criar condições de trabalho para que possamos agora, neste segundo e possivelmente num terceiro, quem sabe, trabalhar... Sabe o povo. Foquemos no segundo. Mas gostaria de relembrar de forma sucinta várias coisas que considero muito importantes. Em primeiro lugar, tivemos a ousadia de começar a fazer as assembleias descentralizadas. Queríamos com isso chamar as pessoas e ouvir os problemas das pessoas com a maior proximidade possível. Ou seja, as nossas assembleias de freguesia foram sempre e continuam a ser descentralizadas. Depois fizemos uma obra de requalificação no edifício da nossa sede de freguesia. E hoje temos uma sede com características muito boas para receber grupos, para receber reuniões e que não deixa ninguém envergonhado, ninguém da nossa freguesia. Depois criámos também, a par de outras freguesias, o Espaço Cidadão. É um equipamento muito importante para pessoas mais idosas, que assim podem fazer muitas das suas coisas ali em Salir, na Junta de Freguesia, no nosso Espaço Cidadão. Sem dúvida, é um serviço de proximidade e um serviço que muito ajuda as pessoas. Destaco a renovação da carta de condução, a renovação do cartão de cidadão e, como o Carlos e todos os ouvintes calculam, para uma pessoa que vive no interior é muito mais fácil conseguir fazer todas essas coisas na sua sede de freguesia. Do que vir a Lolé ou a Faro. Ou a Faro. Até porque os transportes públicos não são do melhor que existe. Depois,
Fomos também pioneiros e detectámos que um dos grandes problemas, e certamente falaremos disso, o saneamento básico, onde muitas das casas da freguesia têm as fossas céticas. Então nós criámos um regulamento, comprámos equipamento, tratámos tudo e fomos pioneiros, e hoje temos um equipamento de serviço de limpa-fossas. Eu acho mesmo que somos a única freguesia que tem este equipamento, e isso facilita imenso a vida das pessoas, porque o tempo de espera por um limpa-fossas já era muito grande, aproximava-se de um ano, e assim os fregueses da nossa freguesia de Salir têm um serviço de proximidade, e no máximo numa semana após o seu pedido, este serviço é garantido pela Junta de Freguesia e pelos colaboradores da Junta de Freguesia. Depois pavimentámos inúmeros caminhos, e muitos deles que nunca tinham sido pavimentados, e muitos deles isolados. Eu dou aqui um ou dois nomes: Fornalha, que fica mesmo no interior do nosso concelho e da nossa freguesia, que vive lá 3 pessoas, que viviam 3 pessoas, agora vive uma pessoa. Moita de Guerra, mas que eu acho que essas mesmas pessoas merecem a mesma dignidade de outras que vivem em aglomerados maiores. Depois gostaria também de dizer que continuamos a apostar na natalidade e a apoiar a natalidade. Todas as crianças que nascem em Salir, nós apoiamos financeiramente os pais. Aumentamos também a nossa equipa, e para terminar, mais que duplicámos a nossa equipa. Quando eu cheguei à Junta de Freguesia eram cerca de 8 colaboradores, neste momento são 18 colaboradores. Estas são apenas umas linhas mestras de muitas das coisas que fizemos. Construímos um armazém para toda a logística operacional com cerca de 600 metros quadrados, entre muitas outras coisas. Vamos falar algumas coisas que disse aí. Apostaram na natalidade. Neste momento pode dizer que é uma aposta ganha, aposta que está a resultar, ou ainda não está a corresponder às vossas expectativas? Ainda não está a corresponder às nossas expectativas, porque nós, e eu que sou uma pessoa, considero uma pessoa ambiciosa, gostaria de ver mais pessoas regressarem ao interior, a repovoarem o interior e a ver crianças a nascer com mais frequência. Para termos uma ideia da nossa realidade, nós efetuamos cerca de 70 a 80 funerais por ano e nascem cerca de 12, 15, 16 crianças por ano. E conseguimos ver que ao longo de 4 anos o desequilíbrio que há a nível populacional. O incentivo à natalidade da Junta de Freguesia já vem de trás. Nós atualizámos os valores. Por curiosidade, para a primeira criança o valor é de 1.500 euros, para o segundo filho são 2.000 euros e terceiro ou mais filhos são de 2.500 euros. É um valor simbólico, mas um valor que, no nosso entendimento, ajuda aos pais, alguns deles com dificuldades, para o início da vida da criança. Precisamos de mais jovens casais para que assim possam nascer mais crianças. Enquanto não resolvemos o problema da habitação, e certamente também já falaremos dela, para ter mais jovens não vamos conseguir resolver a natalidade. Mas para cativar as pessoas, há algumas coisas que é preciso também que se tenha no mundo atual. Hoje em dia não basta ser só internet, que as pessoas acham que têm internet, já têm tudo, mas crianças, é preciso ter escolas, é preciso ter creches. Salir consegue oferecer esses serviços? Salir consegue oferecer. Salir tem uma creche e tem salas que podem aumentar o número de crianças, ou seja, se tivermos mais crianças, temos condições físicas para receber mais crianças. Temos a pré, e temos depois a primária, e temos a escola básica que vai até ao 9º ano. Ou seja, a nível da educação das crianças, nós temos todas as condições para receber as crianças até ao 9º ano. Centro de saúde. Centro de saúde. Temos uma extensão de saúde em Salir. Tivemos no início do nosso mandato algumas dificuldades, nomeadamente com a falta de médicos, e tivemos ali problemas. Foi um esforço grande deste Executivo para conseguir assegurar o médico todos os dias e também o enfermeiro, e auxiliamos naquilo que podemos. Somos nós que fazemos o transporte do enfermeiro todos os dias de Lolé para Salir e de Salir para Lolé.
Somos nós que, no anterior mandato, equipámos a extensão de saúde que também temos na Cortelha, que também vai lá de 15 em 15 dias o médico ao sítio da Cortelha, mas quando chegámos, as consultas eram dadas sem sistema informático, ou seja, não havia sistema informático nessa extensão de saúde. Nós equipámos a extensão de saúde da Cortelha, não só com material informático, mas também mobiliário, e hoje também já oferece a todas aquelas pessoas as condições dignas para se poder receber uma consulta e um tratamento. Em Salir continuamos diariamente a tratar com muito cuidado do centro de saúde, quer a nível de aquisição de equipamento, que é sempre necessário. Ou seja, é um cuidado nosso, mas temos a extensão de saúde de Salir, e que está aberta todos os dias, e a extensão de saúde da Cortelha. Essa parte do material informático é um pau de dois bicos. Nós temos conhecimento que há centros de saúde onde está lá o médico, que é o mais importante, está o paciente, que é o segundo mais importante, está o auxiliar, mas como não há sistema informático não se pode dar consulta, que é uma coisa ridícula. Mas pronto, fica aqui o recado. Outra situação também, Salir fica longe, por assim dizer, não é? Como é que vê os transportes públicos de e para Salir? Eu sei que não é responsabilidade da Junta de Freguesia, mas qual é a opinião da Junta de Freguesia? São suficientes? Mereciam mais? Deveria de haver mais? Qual é o vosso ponto de vista? Relativamente aos transportes públicos, só permita-me discordar do Carlos, eu acho que nós não estamos longe. Eu acho que isso é um mito que foi crescendo no nosso concelho e na nossa região do Algarve quando se fala do interior. Eu sou do interior, mas convém dizer que sou do interior do concelho, porque para mim o interior são aquelas terras que ficam 200 quilómetros do mar, refiro-me a Bragança, refiro-me à Guarda, etc. Nós em Salir estamos a meia hora de Vila Moura, estamos a 35, 40 minutos do aeroporto de Faro. E esta é uma questão cultural que se foi intensificando nas pessoas, não só que vivem lá, mas também das pessoas do nosso concelho. Ou seja, eu acho que Salir não fica longe. Nós, de Salir à nossa sede de concelho, demoramos 12 minutos, porque temos boas acessibilidades. No que respeita aos transportes públicos, eu acho que devia haver mais transportes públicos, mas também acho que devia haver uma política de sensibilização para que as pessoas utilizem os transportes públicos. Porque se é verdade que deviam haver mais transportes, e eu concordo plenamente, não é menos verdade que muitas vezes nós olhamos para os transportes e vemos os transportes praticamente vazios. Ou seja, eu acho que uma coisa leva à outra. Tem que haver um aumento de transportes, mas também tem que haver uma política de sensibilização para que as pessoas possam. Dir-me-á, se houvesse mais transportes, provavelmente as pessoas andavam mais. Provavelmente, mas eu acho que são duas coisas que estão interligadas. Devemos ter mais transportes públicos, mas também as pessoas foram-se desabituando e é normal cada pessoa levar o seu veículo e às vezes até do mesmo agregado familiar e vão até para sítios perto e leva-se mais do que uma viatura. Isto também é cultural e eu acho que devíamos repensar todos nesse problema. Isso é um problema nacional, não é só de Salir. É um problema nacional. Há muito comodismo hoje em dia das pessoas. Enfim, algumas só não levam o carro para a praia porque faz um bocado de sombra para apanhar e depois é difícil tirá-lo da areia. Muito bem. Quais são os seus projetos para Salir que ainda está a implementar? Falemos agora do futuro. Quando se é presidente de uma junta de freguesia e de uma junta de freguesia do interior do concelho, onde os recursos são melhor do que eram há alguns anos, verdade seja dita, mas nunca são suficientes, quer pela dimensão, quer pela extensão da nossa freguesia. Convém dizer que Salir é a maior freguesia do nosso concelho, com sensivelmente 200 km², e se nós formos ter em conta todos os aglomerados onde vive 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, são imensos. Os caminhos florestais, as acessibilidades, etc. Que é uma dificuldade para gerir tudo isso. Enorme. É uma dificuldade enorme.
com a parte sanitária. Exatamente. E tivemos o exemplo das intempéries, com muitas estradas danificadas, e ainda hoje estamos a recuperar dessas intempéries que foram no mês de fevereiro, porque a extensão da freguesia é mesmo muito grande. Mas no que se respeita ao futuro, e depois do trabalho que fizemos no primeiro mandato, é muito importante haver aqui uma grande e boa relação com a Câmara Municipal. Porquê? Porque as obras que nós mais necessitamos são obras que têm que sempre partir da Câmara Municipal. Ou seja, eu refiro-me essencialmente à habitação. Eu acho que Salir tem todas as condições para ter mais pessoas. A habitação é fundamental, não só em Salir, mas em todas as freguesias do interior. Eu acho, e permita-me, Carlos, falar da habitação, porque eu acho que, infelizmente, nós estamos a perder uma grande oportunidade de repovoar novamente o interior. Ou seja, temos que fazer casas ao abrigo dos programas europeus, temos que arranjar casas para tantas e tantas famílias, são cerca de 2.000 famílias no nosso concelho que precisam de casa. E eu não consigo perceber como é que não se canalizam a maioria dessas famílias para o interior, se temos o interior desertificado. Nós temos boas acessibilidades, é verdade que temos, e eu não falo de Salir, eu olho para o interior do nosso concelho como um todo. Eu acho que se devia estar a pensar em construir 50 ou 100 casas em Alta, em Benafim, na Torre, no Ameixal, em Crença, em Salir. Em Salir foram construídas 5 que já foram atribuídas já aos proprietários, e estão em construção mais 12. São 17 no total. Agradeço à Câmara Municipal, contudo acho que podíamos e devíamos fazer um esforço maior, porque se temos o litoral saturado, quer a nível de pessoas, quer a nível de movimentação, estacionamento, etc., etc., eu acho que deveria haver uma visão e tentarmos repovoar o interior do nosso concelho. Mas quando se fala em habitação, não é só construir casas novas. E este é o segundo problema que eu vejo. Quando se fala em habitação, devemos associar ao saneamento básico e ao abastecimento de água. Há muitas casas, como sabe, na nossa freguesia, no interior da nossa freguesia, que foram abandonadas. Pessoas que, à procura de melhores condições de vida, saíram do interior e foram para o litoral à procura do seu emprego e de melhores condições. Acontece que as rendas, como sabemos, são altíssimas nos dias de hoje, e eu tenho praticamente certeza que, se houvesse um investimento a nível de saneamento básico e de abastecimento de água em grande parte do interior do nosso concelho, havia muitas pessoas que voltariam a repovoar essas mesmas casas. Ou seja, a habitação não é só construir casas novas, mas o saneamento básico e o abastecimento de água estão diretamente relacionadas com a questão da habitação. Requalificar as habitações que já existem, é isso? Exatamente, porque nós, quando levamos o abastecimento de água a um pequeno monte, ou levamos o saneamento básico, nós estamos, de certa forma, a criar as condições para que as pessoas voltem a repovoar e a requalificar essas casas. Porque como é que eu, presidente de junta de Salir, ou qualquer outro dos meus colegas, convence um jovem casal a dizer para morar no interior, e ele pergunta-me: tenho saneamento básico? Não. Tenho abastecimento de água? Não. Tenho internet? Agora já, em grande parte, já temos. Tenho rede móvel? Ainda temos sítios na freguesia que não têm. Ou seja, nós primeiro temos que olhar para os problemas primários, e eu dou sempre este exemplo, que não é por nada que abastecimento de água ou saneamento básico, a palavra básico quer dizer alguma coisa. Nós estamos no ano 2026 e temos grande parte da nossa freguesia que não tem o saneamento básico e que não tem o abastecimento de água. Relativamente à habitação, muito se tem falado e muito se fala noutros locais de habitação a custos controlados. Aqui a questão é que essa habitação a custos controlados fala-se sempre nas centros de concelho, ou seja, não é específico nem único, mas na cidade de Lolé, na cidade de Faro, na cidade de Quarteira, na cidade de Albufeira, fala só dentro das cidades, não é, a habitação a custos controlados. Porque não expandir para as freguesias a habitação a custos controlados? É possível? Existe o PDM aceita construir blocos de apartamentos? Carlos, é exatamente isso que eu dizia e é exatamente isso que eu penso. Eu acho que devia haver dos executivos camarários
uma abertura para que o facto de termos que construir novas casas, deveríamos construí-lo ou dar prioridade, não na totalidade, mas dar prioridade a centros que estão despovoados. E refiro-me ao interior. Eu não refiro só a Salir. Eu acho que qualquer freguesia do interior era meritório de receber 40, 50 casas. Imagino que é a freguesia da Torre, de Crença, do Nafim, ou mesmo Salir, com mais 50 famílias a viver regularmente. É isso que era importante para o nosso interior e para a nossa freguesia de Salir. E é possível, há espaço físico para construir blocos de apartamentos. Há espaço físico e é manifestamente mais acessível e fácil do que numa grande área urbana, onde está toda urbanizada e provavelmente financeiramente mais atrativo. Baixa o preço, não é? Exatamente. Muito bem. Esperemos que consiga, enfim, levar alguma habitação a custos controlados para Salir. Ainda há pouco falou que tem 18 colaboradores. E estava-me a fazer outra pergunta. Já falou em algumas valências da Junta, que é o espaço cidadão. Que outras valências é que a Junta de Freguesia tem? E que outras valências é que ambiciona ter para melhorar a freguesia? Nós, os principais passos a nível de pessoal já foram dados. Tenho uma equipa fantástica e a muito devo a parte administrativa que colaboram comigo. Todos os dias, a toda a hora, são incansáveis, eles são mesmo o rosto do nosso trabalho. E depois tenho operacionais que também se dedicam de alma e coração à freguesia. O Espaço Cidadão é um serviço que ocupa muito, ocupa-nos muito tempo, porque as pessoas veem mesmo ali um serviço de proximidade e temos sempre, eu digo que praticamente todos os dias, durante todo o dia, temos pessoas para tratar de assuntos no Espaço Cidadão. Temos também, como disse, a limpeza de fossas. São muitos os serviços, os pedidos para a limpeza das fossas céticas, e depois temos uma enormidade de caminhos agrícolas para requalificar, para tratar. Nós temos também a gestão e a manutenção dos espaços verdes, nós temos a gestão e a manutenção da escola básica, da pré e também da creche. Nós temos que fazer a substituição do mobiliário urbano, ou seja, nós fazemos serviço de trituração, ou seja, para evitar as queimas, temos um equipamento que foi cedido pela Câmara Municipal, um triturador, onde os proprietários dos terrenos, para evitar que façam queimadas, posso utilizar, ou seja, nós prestamos esse serviço aos proprietários, vamos ao terreno e trituramos os restos das árvores, da limpeza das árvores. Também é um serviço muito, muito pedido. E depois é o serviço operacional do dia-a-dia, a limpeza e a manutenção da vila e de toda a freguesia. Há uma outra mais-valência que Salir tem, que é o campo de futebol. Eu lembro-me que há uns anos atrás ninguém queria ir para lá, aquilo estava no tempo do anterior presidente, o Diodati, aquilo quase ninguém queria utilizá-lo. Hoje em dia é pouco. Precisavam de outro campo de futebol. Tem havido um aumento realmente? Tem. Carlos, permita-me só voltar à questão anterior, porque não seria justo se não referisse também o enorme trabalho que nós temos no transporte de doentes não urgentes, ou seja, nós temos 3 viaturas transporte de doentes não urgente, e que nos ocupa também vários colaboradores todos os dias, e que também é um serviço de proximidade onde levamos os nossos fregueses e até de freguesias vizinhas a fazerem tratamentos, a consultas, etc. Referir um equipamento importante, e estamos a falar do Parque Desportivo de Salir, que também foi feito no anterior mandato, que foi a abertura da área de serviço de autocaravanas. Também é uma oferta muito boa para Salir, onde somos das áreas de serviço mais visitadas no Algarve, onde temos condições únicas, pelo menos pelos questionários que realizamos e pelo feedback que vamos tendo. As pessoas adoram porque está ali numa zona muito tranquila, muito calma, e recebemos muitos e muitos visitantes que ali pernoitam na área de serviço de autocaravanas, que se situa mesmo junto ao Parque Desportivo de Salir. Respondendo agora à sua questão sobre o Parque Desportivo, eu penso que tem que ver com várias situações. Primeira é a falta de campos na sede
do nosso concelho, ou seja, as equipas são cada vez mais, os escalões são cada vez mais e os equipamentos desportivos no nosso concelho há muito que não crescem. E então, se há uns anos a esta parte era um incómodo ter que ir para Salir pela distância, e eu joguei futebol e sei o que estou a falar, hoje é quase uma obrigatoriedade algumas equipas, mesmo do centro da cidade de Lolé, terem que ir ocupar aquele espaço para treinar. Claro que isso dá um maior dinamismo e envolve mais pessoas. Contudo, também importa referir que houve um crescimento da formação do futebol em Salir, nomeadamente a Associação Cultural de Salir. São cerca de mais de 100 jovens a participar no desporto, e são jovens não só da nossa freguesia, mas também de freguesias vizinhas, porque se formos ver, não temos ali nas freguesias vizinhas mais nenhum clube na prática do futebol. Vamos falar de Ator, Benafim, Crença, Alto. Exatamente, essas freguesias vizinhas que também várias crianças se deslocam e porque estudam na escola Professor Sebastião Teixeira e ficam ali para fazer os seus treinos. Também uma referência para a equipa de veteranos, que há alguns anos a esta parte também leva o nome de Salir por todo o país e também além fronteiras. É uma referência também. É uma referência também. No mundo do futebol amador. Muito bem. A nível de Salir, diga-me. Gostaria de falar de uma carência muito grande, e estando nós a falar do Parque Desportivo, o Parque Desportivo contempla o campo de futebol, mas depois tem outros equipamentos, nomeadamente a piscina junto ao campo de futebol. Essa é uma carência de há muitos anos e era uma prioridade para o nosso Executivo, e que já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara, porque a remodelação e ampliação daquela piscina, e convém dizer que aquela piscina foi construída em 1984 e desde então não sofreu qualquer obra de intervenção. E era muito importante porque aquela piscina desempenha um papel fundamental e crucial nesta altura do ano, não só para os jovens de Salir, mas mais uma vez para os jovens das freguesias vizinhas. Para muitos daqueles jovens, aquela piscina é a praia que eles não podem ter e é ali que convivem diariamente. A piscina está aberta diariamente, mas era meritório um crescimento, uma requalificação e também a construção. Há projeto disso? Está em curso o projeto, estou em estreita ligação com a Câmara Municipal e estou muito esperançado que neste mandato se consiga a ampliação da atual piscina e a construção de uma piscina mais pequena para bebés e crianças. Salir é das freguesias do interior que eu conheço no Algarve, estamos a falar obviamente do Algarve, que consegue ter não um, não dois, não três, mas 4 eventos de renome, não só local como nacional. Relembrando, Festa da Espiga, já falámos aqui. Temos agora mais recentemente o Salir no Tempo, que vai decorrer este fim de semana, já vamos falar sobre ele. Temos o Salir TT, não é? E temos o Campeonato Nacional de Motocross da Cortelha que pertence a Salir. Portanto, é uma freguesia que tem estes 4 eventos de relevo local e nacional. Como é que conseguem? Com muito trabalho. Com muito Isso trabalho. Nós já sabemos. Não seria justo falar desses 4 eventos sem falar de algo que muito enriquece a nossa freguesia e que é o associativismo. Nós temos mais de uma dúzia de associações que por si só fazem mais de 50 eventos ao longo do ano, para além dos eventos organizados pela Junta de Freguesia. Ou seja, temos um fortíssimo associativismo e uma palavra para todos os membros que compõem as direções e também que colaboram nas associações, porque é um trabalho muito digno. Eu falo disso com grande emoção, porque foi aí que eu cresci, através do associativismo. No grupo etnográfico da Serra do Caldeirão. Na Associação dos Amigos da Cortelha, e depois colaborei noutras associações, mas essencialmente aí. Com 18 anos criei o grupo etnográfico da Serra do Caldeirão, com o meu colega Márcio Rodrigues, e desde então tem-se mantido, e também muito dignifica a nossa tradição, o grupo etnográfico da Serra do Caldeirão, e uma palavra especial também para o rancho folclórico As Mondadeiras das Barrosas. Também não é muito comum uma freguesia continuar a ter nos tempos de hoje 2 grupos de folclore
a dinamizar a nossa cultura e a nossa tradição. Respondendo à sua pergunta, Carlos, 4 eventos. Temos mais. Temos muito mais. Claramente, mas estes 4 são aqueles que se destacam e são de renome. Eu não quero... Foi isso que eu quis dizer. São 4 eventos de renome, não só algarvio, como também de âmbito já nacional. Nomeadamente o Salir TT e o Motocross da Cortelha. Esses são claramente de relevo nacional. Começando por o Motocross, foi a minha casa, foi aí que eu cresci também. Sempre fiz parte desde que me lembro da organização, já fiz de tudo um pouco nessa prova, e sim, é algo, e nós sabemos que o Motocross da Cortelha é uma marca do nosso concelho, do nosso distrito e, como é óbvio, da nossa freguesia. A Cortelha é associada, tem um belíssimo circuito de motocross, onde já recebemos por várias vezes o campeonato do mundo de motocross. Eu lembro-me de reportagens da Eurosport, onde como é que é possível numa terra com cerca de 100 pessoas se fazer um campeonato do mundo. Estávamos nós em 2010. O Salir TT é o passeio todo o terreno mais antigo do nosso país, uma equipa que se dedicou há muitos anos a esta prática, um grupo coeso e que tem muito orgulho na sua terra e em manter viva essa tradição, que é um dia espetacular a conhecer a nossa serra e depois também com a nossa gastronomia à mistura. É um passeio com história e certamente com muito futuro, e estão o secretário da Junta de Freguesia, uma palavra também para ele e para toda a equipa responsável. O Manuel Nogueira Martins também é uma das pessoas que desde o primeiro momento se apaixonou por esse evento e continua a marcar presença. Poderia referir outros nomes que foram muito importantes, o Honório Teixeira, o Walter também, que teve papel importante, e agora o Paulo Cavaco, entre muitas outras pessoas que colaboram diretamente. Cheguei a fazer um TT com o Jeep com o Honório Teixeira e aquilo é duro. Eu não sei como são os outros condutores, mas com o Honório aquilo foi duro. Mas vale a pena. O Salir TT é tão importante quanto nós chegamos à freguesia de Salir vindo de Lolé, e o primeiro monumento, por assim dizer, que encontramos é o monumento ao Salir TT. Portanto, daí que seja realmente um evento com importância para a freguesia. Sem dúvida. É um evento que marca e que continuará certamente para o futuro, porque tem muita história e penso que continuará durante muitos anos. Depois temos a Festa da Espiga. A Festa da Espiga, que eu tive o prazer de ser convidado por o anterior presidente. Estávamos nós no ano 2010 para presidir a comissão organizadora da Festa da Espiga, e desde então, e o tempo passa num instante, já passaram 16 anos e eu desde 2010 que continuo a ser o responsável dessa festa. Essa festa é a festa que mais me orgulha e que acho que mais orgulha todos os salirenses, porque o grande segredo da festa, mais uma vez, muitas das vezes eu sou o rosto, mas por trás de mim está uma grande equipa, uma equipa que trabalha de uma forma totalmente voluntária. Em 2026 tivemos o maior desfile de sempre, ou seja, conseguir ter 28 carros num desfile etnográfico nos dias de hoje, onde muitos desses carros é feito e apresentado por jovens, isso deixa-me manifestamente orgulhoso como cidadão de Salir, como presidente de junta, e que olho para a Festa da Espiga com um enorme potencial e com um enorme futuro. A Festa da Espiga fomos sempre, como eu gosto de dizer, o caminho faz-se caminhando, e fomos sempre a pouco e pouco crescendo mais um pouco, e hoje penso que temos uma notoriedade não só no concelho, mas até a nível regional, e que é uma marca de referência a Festa da Espiga. Muito bem. Temos também depois o Salir no Tempo, não é? Que é outro grande evento que agora vai decorrer este fim de semana. Antes de irmos ao Salir no Tempo, vamos deixar para o último, só mais duas questões relativamente com a freguesia e com a sua presidência. Muitas vezes todos os presidentes, seja de Câmara, seja de Junta, são interpelados na rua pelos seus munícipes, fregueses. Qual é o assunto que o Francisco André é mais interpelado na rua? Quando passa na rua, qual é aquele assunto que os seus fregueses mais lhe pedem para resolver ou para terem atenção?
Essa é uma excelente questão. Em primeiro, eu gosto muito de andar na rua e gosto muito de falar com as pessoas e aceito muito bem o contacto com as pessoas, porque acho que a política de proximidade deve ser mesmo isso. Daí as assembleias centralizadas, daí nós procuramos sempre saber os problemas das pessoas, porque só sabendo os problemas das pessoas é que estamos em condições de as poder resolver. Infelizmente, Salir, digo isto e reforço, infelizmente temos muitas lacunas. Precisamos de muito trabalho para conseguir ser aquela vila e aquela freguesia que eu acho que as gentes de Salir merecem e que o povo de Salir merece. Dou-lhe exemplos práticos que aconteceram hoje, ontem e irão acontecer amanhã. Nós temos, infelizmente, ficámos sem o banco em 2021, salvo erro. Ficámos sem dependência bancária e depois, com muita insistência da Junta de Freguesia, construímos um abrigo para colocar um ATM. E temos neste momento um ATM. Acontece que é muito normal, infelizmente, hoje é um exemplo, que é colocado dinheiro, é abastecido o ATM, mas pouco tempo depois fica inacessível, ou seja, não conseguimos levantar o dinheiro. E isso quando não há uma dependência bancária, quando o único meio para levantar as reformas ou fazer qualquer levantamento é uma máquina ATM, e eu bem sei, porque faço parte da ANAF, que há muitas freguesias, infelizmente, que nem máquina ATM têm, mas é muito complicado para uma freguesia essencialmente idosa, que muitas vezes até fazem vários quilómetros para vir ao centro de Salir para levantar o seu dinheiro e depois chegam lá e não há. Ou seja, essa é uma realidade que nós, muitas vezes, na função que desempenhamos, sentimos-nos impotentes para isso. Nós enviamos e-mails, nós falamos diretamente com a entidade responsável e não há uma resolução. Outra questão, e tivemos problemas, e certamente, infelizmente, digo eu, vamos ter no futuro, que tem que ver com a condição das condutas de água na Vila de Salir. São obras que foram feitas na década de 80, 85, 86 e desde então nunca mais foram substituídas. Nós tivemos na passada semana, em 3, 4 dias, 7 rupturas consecutivas. Existiram pessoas na periferia da vila e mesmo na Vila de Salir que ficaram praticamente 4 dias sem água. No ano de 2026, para uma família com crianças, para uma família fazer a sua vida doméstica, estar 4 dias sem água é muito complicado. E o Presidente Junta, pela sua proximidade, é a pessoa que ouve as lamúrias com toda a razão da população. Muitas vezes sente-se impotente. Nós tivemos os nossos operacionais sempre a trabalhar. Nós comprámos equipamento também no anterior mandato. Mas para a Junta de Freguesia tem alguma responsabilidade sobre isso? A Junta de Freguesia não tem. O abastecimento de água é uma competência da Câmara Municipal. A Junta de Freguesia tenta, ao máximo, auxiliar os técnicos da Câmara, nomeadamente com a maquinaria que nós adquirimos e temos, para muitas vezes, em vez de vir uma máquina que demora mais tempo, nós pomos já à disposição ali a nossa. E temos sempre técnicos para resolver. Mas sentimos impotentes. Essencialmente são estas duas questões que sou abordado. Muito bem. Vamos então falar no Salir no Tempo. Salir no Tempo, que é, desde há uns anos atrás, conseguiu-se impor e é hoje em dia também uma festa de referência, não só em Salir, mas como também no concelho de Lolé e em todo o Algarve. Tanto é que o número de visitantes excedem muito, não é, a população de Salir e de Lolé e dessas terras todas juntas, portanto eles têm que vir de algum lado, por assim dizer. Qual é a vossa expectativa de número de visitantes para este ano? Em primeiro lugar, fazer uma referência, falar de Salir no Tempo, que é uma organização da Câmara Municipal de Lolé em parceria com a Junta de Freguesia de Salir. Não seria justo para mim, nesta entrevista, falar de Salir do Tempo e não falar do seu criador, do seu fundador, uma pessoa que eu estimava, um vizinho, amigo. Estamos a falar de Joaquim Guerreiro, na altura vereador da Câmara Municipal de Lolé, ele também que criou o Festival MED e que depois criou o Festival F, criou a Noite Branca em Lolé. Ele também foi o primeiro visionário e é a ele que se deve a criação do Salir no Tempo. Estávamos nós no ano de 2009. Desde então tem sido uma aposta da Câmara Municipal, sempre em parceria com a Junta de Freguesia, e
e é uma festa diferente, e eu acho que marca exatamente pela diferença. É uma festa de cariz mais familiar, onde vimos muitas famílias que se deslocam até Salir para poder ver um bocadinho da sua época. Antigamente fazíamos só a época medieval e agora vamos de 2 em 2 anos passando entre a época medieval e a época romana. A nível de visitantes, nós estamos entusiasmados, esperançados de ter uma boa casa durante os 3 dias. Não lhe consigo dar o número exato de visitantes, mas eu tenciono que passem por Salir nos próximos dias 17, 18 e 19 cerca de 8 a 10 mil pessoas nos 3 dias. O que é excelente para aquilo em si. O que é fantástico. Para o evento em si é excelente. Falou-me aí que era um evento diferente. O que é que as pessoas podem encontrar concretamente no evento? Já ouvimos falar em falcões e essas coisas. Este ano vamos regressar aos tempos romanos. Exatamente. Nestes 3 dias esperam-nos mais de 100 figurantes. Esperam-nos mais de 200 espetáculos ao longo de sexta, sábado e domingo, e como novidades, entre outras, vamos ter o Circo Maximus com corrida de bigas, ou seja, é algo também que as pessoas gostam de ver ao vivo, a corrida de bigas. Vamos ter uma tenda das termas romanas, o Tesouro da Vila, e vai haver muita animação itinerante, porque nós achamos, e a organização acha, que é muito importante para quem nos visita, em qualquer lado que vá, mesmo na zona de restauração, onde podemos saborear a nossa boa gastronomia, poder estar sempre a assistir a vários espetáculos itinerantes. Ou seja, o recinto vamos mantê-lo na mesma dimensão, mas com mais e melhor animação. Tem aquela tenda das serpentes, que é onde as pessoas podem ver ao vivo algumas cobras, por assim dizer, não é? Verdadeiras cobras. Tem também os falcões, tem as águias, tem os jogos tradicionais da Idade Média para as crianças, e eu vejo muitos, vamos lá e vemos muitos pais brincar com os filhos, interagirem com os filhos, sim. Temos também os torneios, os torneios de tiro ao arco e isso tudo. Temos passeios de cavalo também, mas falando dos jogos e das crianças, é verdade que são jogos até pedagógicos, onde há ali uma grande conjugação entre os pais e os filhos para se divertirem em conjunto nas zonas de jogos infantis. Aquilo, portanto, é uma grande diversidade, e como disse, é para toda a família. Exatamente. E este ano, vão manter o recinto como tal, portanto, a parte das comidas vai ficar na mesma zona. As partes, porque segundo creio tem 3, não é? 2. Temos 2. Se formos estender, acabam por ser 3, sim. 3. Na rua principal. Na rua principal temos aquele street food, com os doces. São e depois 3. temos lá em cima, na parte de terra, os restaurantes. Junto ao Palmo Zoológico. E depois, mais em cima da freguesia, naquele largo lá em cima, temos a parte muçulmana, por assim dizer, com os kebabs e essas coisas todas, também faz parte da cultura e da tradição de Salir. Exatamente. E a nível de espetáculos, falamos aí em espetáculos, o que é que temos aí de bandas em palco, músicos, o que é que vamos ter este ano? Nós vamos ter os espetáculos... É uma companhia na sua totalidade, com os seus elementos, que, como disse, são cerca de 100 elementos. Vamos ter as recriações históricas, vamos ter as teatralizações, os torneios de armas, que também as pessoas gostam muito de assistir. Referia-me à animação itinerante, que nós, em qualquer sítio do recinto, conseguimos sempre ver figurantes e essa mesma animação. O mercado e o acampamento romanos, que também é muito importante. E depois muito artesanato. Nós vamos superar o número de artesãos e expositores no recinto, o que é manifestamente positivo. Um conselho para as pessoas: irem até lá, sapatos confortáveis, que aquilo desce muito, mas também se sobe um bocado. É como a gravidade, para se descer tem que subir, não é? Mas vale a pena subir até lá acima. Vale a pena subir, vale a pena ver. Muitas vezes eu penso que as pessoas acabam por não subir até lá acima e não ver a zona do castelo, a zona mais norte do castelo. Temos uma vista lindíssima sobre a serra.
os conselhos a irem cedo para se arranjar estacionamento, depois um calçado adequado e muito boa disposição e um espírito alegre, que é o que nós esperamos das pessoas, e estaremos de braços abertos para os receber nestes próximos 3 dias. Eu sou um visitante assíduo do Salir no Tempo e sobre as pessoas lá acima ao castelo tenho uma sugestão. É quando chegarem ali àquela zona onde faz a curva, criarem ali mais indicações para as pessoas continuarem a subir. É que muitas pessoas desconhecem que aquilo ainda há mais para cima. Portanto, a organização aí põe umas luzinhas para o pessoal continuar a subir ali o morro, como costuma dizer. Conselhos para estacionamento. Nós vamos... já estamos a preparar vários parques de estacionamento. O que pedimos às pessoas é que sigam as setas, as indicações de parques, porque muitas vezes até parece, e este é um problema que nós temos não só no Salir do Tempo como noutros eventos, até parece que as indicações estão a mandar os automobilistas para longe do recinto, mas não é assim. Ou seja, o melhor conselho é sigam as placas a indicar os parques, porque os parques ficam manifestamente perto do evento, das entradas. Das entradas do evento. Muito bem. Entradas, já agora, que têm um valor, não é? Embora simbólico, mas tem um valor. Pode-nos indicar qual é o valor e para onde é que... O valor é simbólico, são 3 euros o bilhete diário e são 5 euros o bilhete para poder ter acesso aos 3 dias. Portanto, 5 euros 3 dias, basicamente, é sempre menos que um maço de tabaco e faz muito melhor que um maço de tabaco. Muito bem. Francisco André, o que é que nos pode dizer mais sobre o Salir no Tempo que vai decorrer esta sexta, sábado e domingo? Faço apenas aqui votos... A partir de que horas, já agora? A partir das 19 horas. Todos os dias? Todos os dias. Sábado e domingo também a partir das 19 horas? A partir das 19 horas e encerra às 2 da manhã, todos os dias. Fica aqui apenas o convite, que Salir no Tempo na próxima sexta, sábado e domingo, dia 17, 18 e 19 de julho, uma organização da Câmara Municipal de Lolé e parceria com a Junta de Freguesia de Salir. Vale a pena, levem as vossas famílias e vão no interior do nosso concelho ter uma festa diferente, uma festa familiar, onde podemos passar excelentes momentos. Nós, antes do Francisco André, tivemos aqui outra personalidade de Salir, o Reinaldo Teixeira, também, Presidente da Liga de Futebol Profissional, ele também de Salir, nascido e criado em Salir, e é isso exatamente o futebol. Soprou-me aqui ao ouvido que, tendo em conta que domingo, dia 19, é dia do final do Campeonato do Mundo, o Salir no Tempo vai avançar no tempo e vai lá ter um ecrã de televisão para ver o jogo. Será mais ou menos assim ou não? Alguns lá. Permita-me, Carlos, apenas referir que também não sabia e encontrei no estúdio alguém que estimo muito e que é um salirense de gema e que leva o nome de Salir com todo o orgulho por este país fora, que é o Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal, de quem eu também aqui mando um abraço sentido, porque é uma pessoa que, esteja onde estiver, vive a sua terra com uma paixão enorme e é uma referência para mim, pessoalmente, e também para muitos salirenses que se revêem e que têm muito orgulho na função que ocupa e sempre com aquela grande humildade que é característica dele. Muito bem. Francisco André, muito obrigado por ter vindo aqui à Total FM, também à Mais Algarve, portanto, quem não teve possibilidade de ouvir em direto esta entrevista pode passar a mensagem, quem ouviu pode passar a mensagem que pode ver depois a entrevista nos sites das redes sociais da Mais Algarve, portanto, pode ver o vídeo. Muito obrigado. Voltamos a falar depois para fazer o balanço do Salir no Tempo, que, voltamos só aqui a relembrar, vai ocorrer esta sexta, sábado e domingo, sempre a partir das 19 horas na aldeia de Salir. Francisco André. Eu gostaria de me despedir, Carlos, mais uma vez agradecendo o convite da Rádio Total FM, parabenizando pelo trabalho desenvolvido. É justo dizê-lo aqui que sempre senti uma proximidade muito grande com a Rádio Total FM, que faz sempre um acompanhamento destes eventos que falamos e de muitos outros da nossa freguesia, e isso é importante para uma freguesia do interior que não seja esquecida e que possa passar aqui na vossa rádio também a publicidade e também muitos dos temas que são abordados nos nossos espetáculos. Por isso, parabéns a si, parabéns a toda a equipa pelo excelente trabalho que fazem em prol da nossa cultura, da nossa tradição e das nossas freguesias.